E aí, tudo bem? Nós vamos então voltar ao nosso programa do processo seletivo da FUNEC 2014, considerando ainda aquele projeto, aquele sistema de estudo, onde nós vamos ver como aparecem questões de matemática em processos seletivos, de acordo com o que vem anunciado no edital. No edital, por exemplo, fala sobre sistemas de equação do primeiro e do segundo grau, ok? Dentro dessa temática, tá, nós vamos observar que apenas saiu uma questão na prova do Coltec explorando o tema sistema de equação do primeiro grau e uma questão na prova do SEDAF falando sobre sistema de equação do primeiro grau. Todas dentro de um contexto, ou seja, tinha uma historinha e naquela história você tinha que então montar o sistema de equação. Então você vai dar uma olhada na tela, a questão que aparecer. Sugiro que você dê um pause, tente resolver a questão, tá? E depois que você tentou resolver, veja como nós fazemos este processo na hora de resolver. E vamos tomar cuidado com alguns detalhes que é importante você ficar atento. Tá bom? Eu paro aqui. A questão 28, Coltec 2014, falava sobre um posto na capital mineira, onde o preço do litro da gasolina é de R$ 2,60, enquanto o litro de álcool custa R$ 1,70. Célia solicitou ao frentista que abastecesse seu carro com X litros de álcool e Y litros de gasolina, totalizando 40 litros. Entretanto, o frentista se enganou com o pedido e abasteceu o carro com X litros de gasolina e Y litros de álcool, totalizando 40 litros. Devido a esse engano, Célia pagou R$ 9 a mais. Note só o que a questão está pedindo. Determine a razão entre X e Y. Ou seja, não bastava achar o valor de X e Y. É para calcular a razão entre os dois números. Na hora de ler, na prova, você percebe que vai montar uma equação, um sistema de equação do primeiro grau. Mas a questão ela é curiosa. Por quê? Fala que a fulana da questão, ela pediu para que a pessoa abastecesse álcool a 1,70, X quantidade, e Y quantidade de gasolina. Mas não falou o preço que ia dar. Então, o preço P, tá? Não determinado. O frentista foi e fez o quê? Com o total X, ele encheu de gasolina, tá? Y ele encheu álcool. Deu o quê? O preço anterior mais 9. É aqui que você, então, vai notar um detalhe. Tá? Se você tem, olha, esta montagem, e você faz uma subtração entre as duas equações, tá? Pode fazer a subtração de baixo para cima, não é assim que você aprende na escola, mas, no entanto, você aqui, estando numa prova, você não vai voltar a montar isso tudo lá em cima, né? Você faz aqui, ó, 2,60 menos 1,70, 0,90x. 1,70 menos 2,60, 0,90. Só que vai ficar negativo. Você está subtraindo daqui para cá. P mais 9 menos P vai eliminar os P's e sobrar apenas o 9. Ficou o quê? Olha, 0,90x menos 0,90y igual a 9. Note que temos 0,90 em x e 0,90 em y. Divide tudo por 0,90. Você vai ficar com x menos y igual a 9 dividido por 0,90, 10. Ok. Você tinha a informação que, somando o x com y, que era para ter abastecido, dava um total de 40 litros. Tem agora um sisteminha tranquilo, onde você pode, de forma direta, usar a adição, tá? O processo da adição. Por quê? Você vai eliminar y, achou 2x igual a 50, x igual a 25.
Se x é 25, y automaticamente é 15, não é? X 25, y 15, que é a razão entre x e y, ou seja, a razão de 25 e 15. Quando simplifica por 5 por 5, dá a fração 5 sobre 3. Opção D. Digamos que você depare com uma situação dessa, numa prova, tá? O que você, em sistema de equação, precisa ficar atento é qual o processo que você vai usar para resolver o sistema. Tem esse processo, o processo da adição, tem o processo da substituição e o processo da comparação. Estude de novo esses 3 processos, porque dependendo da questão, o uso de um processo vai simplificar muito, tá? A sua atividade. Nós vamos ver sistema de equação do segundo grau. Não caiu nenhuma questão deste tipo, nem no Cefet, nem no Coltec e nem na CEDAF, tá? Mas nós vamos ver um probleminha padrão, aliás, uma questão padrão, tá? E nós vamos ver como é que você vai usar os recursos de sistema para resolver este sistema de equação do segundo grau, ok? Você viu na tela anterior o sistema de equação do segundo grau. Um sistema x2 mais 2y2 igual a 18, x menos y igual a menos 3. Tá? Como sugestão, para que você possa tirar um proveito maior, tente resolver o sistema. Se for necessário, dá um retorno, dá um pause, tenta resolver este sistema. Não consegue resolver ou não sabe como resolver? Vamos dar uma olhada, então, o que se tem de fazer, tá ok? Na página no Scribe, você pode acessar o link abaixo, você vai poder, então, ver, inclusive, em detalhe. Lá tem um descrito, né? Como é que resolve isso com todos os detalhes. Mas vamos observar o que se tem de fazer quando você tem um sistema dessa natureza. Ok? Então está aqui uma equação do segundo grau com 2 variáveis, x e y, e uma equação do primeiro grau com 2 variáveis. Tendo as 2 equações, para efeito de organização, tá? Você que está talvez iniciando isso, chame a primeira equação de 1, a outra equação de 2. Quando você tem um sistema assim, o método que se vai usar é o da substituição. Tá? Não tem outro. É o que vai precisar de ser usado aqui, para resolver este assunto. Lógico que se você olhar as 2 equações, a que você vai escolher para isolar um termo é a equação 2, tá? Primeiro passo, isolar x na equação 2. Pegou x, levou y para lá, x igual a menos 3 mais y. Isolou x, vamos para o segundo passo. Substituir na equação 1. É isso aqui que você tem que tomar cuidado. Esse x aqui, ó, da equação 1, você vai trocar ele pelo que você descobriu, que esse x é igual a menos 3 mais y. Olha aqui, ó. Menos 3 mais y elevado a 2. Ó, x trocou. Agora é menos 3 mais y. Mais 2y2 igual a 18. Aqui você tem aquele produto notável. Menos 3 mais y elevado a 2. O quadrado do primeiro. Menos 3 elevado a 2, 9. Menos 2, que multiplica o primeiro termo, que multiplica o segundo. Menos 6y. Menos 2 vezes 3 vezes y. E o quadrado do segundo. Y elevado a 2, y ao quadrado. Mais 2y2 igual a 18.
Puxa o 18 para cá, organiza isso aqui e você cai o quê? Numa equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau vai cair o quê? Uma fórmula de Bhaskara para você, então, resolver esta equação. Tá ok? Não vamos gastar tempo para resolver isso aqui. Neste caso, você vai poder depois olhar na folha que eu descrevi, lá no escrito, tem a resolução disso. Treine o processo de resolução. Provavelmente, na prova, você vai precisar de usar a fórmula de Bhaskara para resolver algumas equações. Tá? Se tiver com algumas dificuldades, vai treinando, porque isso vai ser necessário. Então, voltando à fita aqui, olha, olhou para a equação, primeira coisa que faz, isolar um dos termos. Por que isolamos o x? Porque o x aqui está positivo. Se eu fosse isolar o y, eu ia trazer o x para cá, ia ser mais complicado. Eu podia fazer com qualquer um dos dois. Preferi o x. Isolou um termo, substitui. Para quê? Para você ficar com apenas uma variável. Porque quando você tem apenas uma variável, você tem recursos para resolver. Tá? Se é uma equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara. E aí você acha os valores de y. Achou o valor de y, substitui na equação. Tá ok? Esse é um problema básico, é uma equação, um sistema de equação básico do segundo grau. Como veio no edital, é perigoso cair uma equação desse tipo. Tá legal? Mas não tem sido muito comum. Mas é bom tomar precauções para não ser surpreendido, caso apareça algo assim. Porque são questões relativamente fáceis de fazer. Por quê? Porque está acontecendo um processo nas provas que tem acontecido, onde a matemática está parecendo muito contextualizada, e contextualizada você tem que interpretar o texto. Já não basta apenas saber usar os recursos da matemática, você tem que ler o texto, interpretar, e aí montar, né, ali as equações. Ora vai cair numa proporção, ora vai cair numa equação do segundo grau, equação do primeiro grau, conforme já resolvemos alguns casos aqui. Ok? Obrigado pela atenção e até uma próxima vez.